Bom, boa noite a todos. Hoje sejam bem-vindos para mais uma das nossas reuniões. Hoje nós temos o prazer de receber um grande amigo, professor Jorge Luiz Valiati. Para quem não conhece, o Valiati é um gaúcho que andou perdendo as botas pelas redondezas de Catuva e depois de não saiu mais de lá. Virou, obviamente, uma grande liderança na especialidade no interior de São Paulo, responsável pela formação de um grande número de bons profissionais espalhados pelo país agora, né? Já estamos aí com a turma de Palmas prestigiando aí, acompanhando. E o Valiati sempre foi uma grande referência em ventilação mecânica. E, além de tudo, é um professor que tem uma capacidade didática invejável. E como se isso tudo não bastasse, o Valiati é uma das pessoas mais autênticas que eu conheço, um papo super agradável. Quando a gente se junta para um jantar, é diversão garantida. É só deixar a taça dele sempre cheia que as histórias interessantes fluem. Sem falar no fato de que o Valiati conhece a história da nossa especialidade no país como poucos, acompanhou aí o desenvolvimento dela. E estamos juntos aí agora nesse período de pandemia. E o Valiati vai falar para nós hoje de uma coisa que é muito importante no nosso dia a dia, né? Eu tenho percebido que durante a pandemia a gente até perdeu um pouquinho isso. A gente esqueceu que na ventilação mecânica do paciente com SARA, a gente tem momentos distintos. Um primeiro momento onde a maioria dos pacientes vão ficar numa ventilação protetora absolutamente controlada, bem sedados, algumas vezes até no primeiro momento paralisados. Mas logo depois a gente entra numa fase em que a gente precisa adequar a ventilação ao paciente, né? E não o contrário. E isso tem sido um fator divisor de águas na capacidade de individualizar a ventilação mecânica. E isso tem sido fundamental para o bom desfecho dos pacientes. E, por conta disso, o convite para o Valiati está aqui com um tema provocador, no sentido do que a gente pode fazer aí de ajuste antes de sedar o paciente profundamente. Até porque, eu insisto, tem sido muito comum que antes de tentar fazer isso, a gente busque esse atalho da sedação, que deve ser evitado, até porque quando o paciente chega na UTI com indicação para ventilação mecânica invasiva, a gente tem que pensar em passos que tenham como sequência o objetivo final dele ir para casa, e não ele ficar acopladinho na ventilação, sedado, etc. Ele não vai para casa. O Valiati é o grande líder em Catanduva, tem uma participação associativa importante, já foi presidente da Sociedade Paulista de Terapia Intensiva, já foi o diretor científico da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, enfim. E, acima de tudo, um entusiasta da ventilação mecânica, e por isso tenho certeza que vamos aproveitar bastante aí esse nosso bate-papo. Valiati, muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite. A tela é sua, fique à vontade. Bom, muito obrigado, Ederlon. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. É uma honra participar de uma atividade desse hospital, né? Eu estava comentando com você recentemente que o Hospital do Servidor Público, para todos nós, né, as escolas mais jovens de São Paulo, quando eu digo as mais jovens, eu digo aquelas cinquentenárias como a minha, né? Hoje que eu tenho o prazer de coordenar a Faculdade do curso de Medicina do Centro Universitário Padre Albino.
a antiga Faculdade de Medicina de Catanduva, na verdade, que é a mesma, e os primeiros anos nossos do internato era sempre aí, e a gente recebia. Eu, na época, infelizmente, não consegui ir, porque na época o papai ficou doente, eu acabei não indo, era no 6º ano, né? Depois, minhas ligações com o servidor continuaram, a minha esposa fez reumatologia aí, e a gente tem hoje uma quantidade muito grande de amigos aí, e eu tenho um carinho muito especial por esse hospital é um hospital muito querido pela comunidade acadêmica brasileira, né? Porque eu considero um hospital escola verdadeiramente, né? Apesar dele não estar ligado numa escola, né? Ele está ligado em várias escolas, né? E uma coisa interessante do servidor é essa junção de pessoas de vários locais, de vários cantos desse país, onde as pessoas que vão para aí se sentem muito acolhidas, né? Às vezes o cidadão vai para alguns lugares e ali tem uns certos feudos. No servidor não é assim, né? Tem gente de todo lugar, de todo canto, e por isso que o Hospital do Servidor sempre vai ser essa potência, no sentido aí de nos orientar, de formar novas pessoas, das pessoas poderem estagiar ainda, até pela sua grandiosidade. Eu agradeço você profundamente, o Derlon já amigo de muito tempo, de muita data, alguns outros aí já presentes, ex-residentes, meu grande amigo Edwin Coterba. Isso o Derlon colocou bem do início, a questão da ventilação mecânica, né? Quando ele coloca o desafio de como Covid-19, como ajustar a ventilação mecânica antes de sedar profundamente, né? É óbvio que ele já falou isso, ele basicamente estava falando da sincronia, né? Então, ele achou, Valiati, a sincronia, quando você põe a sincronia ali, você faz as pessoas correrem, né, do assunto, né? Eu vou procurar, eu sei que tem pessoas com grande expertise aí, tem muita gente muito boa no servidor público, né? E com certeza para muita gente não vai ser novidade o que eu vou falar. E isso não muda no Covid, na verdade, né? É claro que nós temos mais assincronias no Covid, vocês têm uma experiência muito grande, muito maior do que a minha, provavelmente. Talvez os seus médicos aí, Ricardo Goulart e todos os outros, tenham muito mais experiência nessas assincronias. Eu sou um capitão de barco que se encontra olhando o mar, né? Ele não está diretamente ligado dentro desse mar, né? Até por questões próprias. Então, eu vou começar aqui, vou compartilhar minha tela e vou aqui começar, então, com vocês, a gente falando... Foi agora, né? Foi? Tudo Tá aí a certo, tela, né? Valiati. Tá. Então, basicamente, esse é o meu lugar, né? A minha escola, a minha faculdade. A Catanduva tem dois hospitais universitários. Esse é o Hospital Padre, Hospital Emílio Carlos, onde aqui, nessa parte do que está a Faculdade de Medicina. E aqui, lá na entrada, na verdade, está as enfermarias, as unidades de terapia intensiva. E esse hospital, hoje, ele se transforma num hospital Covid, praticamente. Todas as nossas enfermarias, para você ter uma ideia, dos 200 leitos, a grande maioria delas foram desativadas. Então, isso trouxe um grande transtorno. E o outro hospital, que é o Hospital Padre Albino, que é o hospital mais antigo, né, a Santa Casa, antiga Santa Casa de Catanduva, é onde eu tenho o hospital, teoricamente, não Covid, atendendo apenas as crianças e gestantes, mas as gestantes também, se estão fora de trabalho, acabam sendo transferidas para o Hospital Escola Emílio Carlos. Então, obviamente que o Derlon já colocou muito bem, né? Existe um momento e a gente sabe disso, já sabia disso no desconforto respiratório grave. Eu acho que um dos pecados que a gente não pode cometer, talvez a gente tenha cometido no começo, é claro que essa doença é uma doença que é diferente de todas as outras que nós conhecíamos, porque no começo tudo parecia um quadro de uma pneumonite viral e aí ia se comportar como as pneumonites virais, como, por exemplo, aconteceu com outras pneumonites virais. Mas, na verdade, ao longo do tempo, foi se aumentando o conhecimento e se observou que a doença não é uma doença só respiratória, ela é uma doença multissistêmica e isso trouxe muitos desafios para todos nós. Mas eu diria que com a ventilação mecânica, na verdade, os princípios todos que nós aprendemos desde a origem lá, né, desde os 50 anos de ensino de desconforto respiratório, 50 anos aí, o ano retrasado, eu acho que são os mesmos parâmetros que continuam valendo, né? Continuam valendo. Apesar de muita gente discutir no início se SARS-CoV era Covid, era ou não era síndrome do desconforto,
Obviamente, alguns pacientes se comportam como assim, desconforto respiratório clássico, enquanto outros pacientes não se comportam dessa maneira, se comportam com complacências mais fáceis de ventilar, né? Então, mas, na verdade, o ventilador permanece o mesmo, né? E as estratégias de ventilação mecânica não mudaram, elas permanecem as mesmas. E aqui, o Derlon colocou muito bem, a gente tem um momento em que a sedação é importante, a sedação profunda é importante, o curar é importante, mas eu gostaria até de começar a colocar em dúvida até que ponto nós devemos usar curar e até que momento nós devemos usar curar. Isso é uma coisa que vem acontecendo com muita frequência. Porque, às vezes, aquela necessidade de bloquear o paciente para fazer as medidas iniciais, ajustar a PIP, né, e tirar o doente daquela fase mais crônica, mais crítica, inclusive com pronação, obviamente, ela obedece curar, né? Ela obedece analgesia, sedação, bloqueio neuromuscular. Mas, posteriormente, a gente percebe, né, e aí tem toda aquela dificuldade da sedação também, com manipular a sedação e desconforto, que é o momento que esse doente vai ter que, obviamente, sair dessa situação de paralisia completa, né, seja induzida pelo curário, ou seja induzida aí pela sedação muito profunda, né? E muito daquelas escalas, né, que eu acho que a gente tem que voltar a utilizar realmente as escalas de sedação, né, para saber em que fase nós vamos deixar o paciente, de que maneira nós vamos deixar o paciente. Então, são verdadeiros momentos. Então, ninguém tem dúvida que um paciente aqui registrado no livro do Tobin, né, Princípios e Práticas de Ventilação Mecânica, mostrando que um paciente desse está em desconforto grande com o ventilador e provavelmente vai ter que ser sedado, e nós vamos ter outra alternativa, né, de quem está com toda essa clínica aí. Provavelmente, se tivesse uma das nossas UTIs hoje, acordado desse jeito, esses pacientes deveriam estar restritos até o leito, né? Mas não é desse doente que nós falamos. Nós estamos falando agora, vamos falar de um doente que já saiu dessa fase mais aguda e eu preciso daí, está dentro da fase aguda ainda, e eu preciso tornar a ventilação agora a maior interação entre o paciente e o ventilador, né? Maior interação entre o paciente e o ventilador. Então, o que determina essa interface entre paciente e ventilador, né? Então, basicamente, o que define isso é que eu tenho um paciente que tem uma determinada condição clínica, e vocês sabem que na COVID-19 essa condição clínica é bastante variável, nós temos pacientes fáceis de ventilar, pacientes mais difíceis, pacientes que têm complacência normal, pacientes com complacência alterada, e esse indivíduo vai interagir com o ventilador mecânico, né? Então, a primeira interação do paciente é com o ventilador mecânico, mas, na verdade, quem seta os parâmetros do ventilador mecânico, quem ajusta, é um clínico, é um clínico, é um outro profissional, é um terapeuta respiratório, é um fisioterapeuta. Então, essa inter-relação entre quem ajusta o ventilador, a doença do paciente, o estado metabólico prévio, os efeitos de todas as intervenções que você faz, como, por exemplo, broncodilatador, sedação, aspiração, e eu diria até a própria performance do ventilador diante dos ajustes. Isso, hoje, é mais tranquilo, eu diria, porque houve um grande progresso na construção dos ventiladores. Mas os mais antigos aqui lembram profundamente como era difícil você ventilar alguns pacientes, onde havia uma dificuldade muito grande, um tempo de retardo muito grande na abertura e fechamento das válvulas inspiratórias e expiratórias. Isso dava uma sincronia muito importante, que, na verdade, era uma sincronia decorrente de um ventilador que não tinha, na verdade, uma boa interface e não tinha válvulas, na época, com resposta adequada. O que caracteriza um bom ventilador, um bom equipamento, na verdade, é a característica das suas válvulas, né? Das válvulas de fluxo, das válvulas de exalação. Então, tudo isso torna essa questão bastante complexa, né? Então, o clínico ele tem que tomar decisões, né, baseado na doença do paciente, no estado metabólico daquele momento, né? Ele faz intervenções que também vão, obviamente, ter efeitos no paciente, e ele precisa ajustar o ventilador, ele precisa olhar essas interfaces. Então, quando a gente olha isso, parece um sonho, né? Para quem trabalhou sem curvas gráficas, hoje nós temos um desenvolvimento muito grande nisso. Nós temos essas interfaces, a grande maioria com telas gráficas, né? Que me permitem que eu consiga identificar todas aquelas variáveis que são fundamentais.
E a gente vai tentar discutir aqui, basicamente, aquelas que são realmente fundamentais. Eu vou discutir aqui apenas as curvas de pressão-tempo, volume-tempo, fluxo-tempo. Eu acho que com essas curvas nós conseguimos tentar, pelo menos, dar uma boa assistência ventilatória, tentando reduzir a sedação, tentando evitar o uso de curare, né? E reconhecendo todos esses fenômenos. O grande problema é que o clínico também ele tem que observar sinais e sintomas de insuficiência respiratória, e isso é um problema de reconhecimento clínico. Muitos indivíduos que têm o que a gente chama de assincronias paciente-ventilador, a gente não consegue observar no exame físico do paciente, né? E a própria resposta do ajuste que o clínico vai fazer, quer dizer, que o operador vai ter diante daquele fenômeno. Então, eu diria que, se a gente for pensar bem, né, a ventilação mecânica ela é observador e operador dependente. Com certeza, ela é operador dependente. Com certeza. E isso tem que trazer, obviamente, conceitos que fazem com que a gente precise treinar o olho, que a gente precisa treinar todas essas questões, porque ela é operador dependente, não se tem dúvida disso. Então, imagina num contexto de Covid, onde nós temos muitas pessoas que foram deslocadas para essas áreas, que não tinham essas expertises dos especialistas e que estavam iniciando a sua carga durante o seu trabalho, né? Tem que observar telas gráficas, curvas, né? Reconhecer e quantificar essas variáveis, acertar os alarmes, que é outro problema que daria uma aula interessante sobre ajuste adequado de alarmes, e observar as respostas do ventilador. Então, esse fenômeno do descompasso entre o paciente e o ventilador diria, o operador, é que gera as assincronias. A primeira pergunta, a sincronia é um problema frequente, porque se você desconectou o paciente, se você reduziu a sedação do paciente, né, ele estava lá já com a sua relação PF, que já dava a possibilidade de você poder sair da ventilação assistida controlada ou basicamente vindo para assistida, porque ele melhorou seus padrões. Se ele ficar confortável, você verá que é confortável, você pode continuar na ventilação assistida. Não obrigatoriamente, né? Logo em seguida você fazer transição para ventilação espontânea. As pessoas muitas vezes confundem, né, que eu tenho que estar controlada aí para assistida / controlada e depois ir para ventilação espontânea. Não. De repente, um indivíduo que ficou entubado 2, 3 dias, no quarto ou quinto dia ele já está com critério de desmame, ele é submetido a um tubo T e ele é estubado. Eu acho que isso foi um dos erros muito crassos que a gente acabou cometendo naquela questão de dizer, primeiro, nós temos que entubar precoce. Precoce dá um sintoma de noção, para mim, na minha visão, de antes do tempo. E outro erro que eu acho que foi cometido também é que, olha, esses pacientes vão ficar muito tempo no ventilador. E aí, quando você diz assim, que o paciente vai ser quase sempre entubado, e isso é verdade, mas que ele vai ficar muito tempo no ventilador, façam com que as pessoas percam um pouco a mão e digam, se ele vai ficar muito tempo no ventilador, por que eu vou me preocupar de acordar esse paciente se a gente sabe que o raio-x está muito ruim, a tomografia está muito ruim? O que a gente percebeu no COVID é que isso não é verdade. O exame de imagem pode estar muito ruim, mas o paciente já pode estar melhorando e ele precisa fazer uma translação aí de uma ventilação controlada para uma ventilação assistida controlada e espontânea. Bom, as assincronias são frequentes, não tem nenhuma dúvida que são frequentes. Se a gente for olhar aqui 1997 até 2017, vocês veem que o número de estudos sobre assincronias é progressivo, né? Agora deu uma parada. Eu fui até procurar assincronias em Covid, você acha muito pouca coisa. Não deu tempo das pessoas perceberem essas assincronias. Eu vou tentar explicar por quê, né? Porque a sincronia é muito difícil de ser detectada. E principalmente porque nós não temos ferramentas próprias ainda para detectar o número de assincronias, a taxa dessas assincronias e fazer, obviamente, um diagnóstico quase que imediato, como você tem, por exemplo, um traçado eletrocardiográfico, né? Então, o número de estudos é muito importante. E as assincronias também ocorrem em todos os modos. A gente tem visto, às vezes, assim, olha, o paciente está em assincronia em volume controlado, qualquer assincronia que seja. E aí, vamos botar em pressão suporte, que já está disparando o ventilador, como isso fosse a solução. E não é a solução. Vejam aqui, estudos bem antigos já mostram que, independente de pressão controlada, pressão de suporte
e volume controlado, as assincronias estão presentes em todos os modos. Em todos os modos, quer seja na ventilação mecânica invasiva como não invasiva. Ventilação mecânica com pressão positiva, a sincronia ela é frequente, né? Ela é frequente. Mas o problema de ser frequente não seria tão grave, né, se não trouxesse repercussões. O problema é que traz repercussões, né? Então, deixar o paciente mais acordado corre-se, obviamente, o risco de mais assincronias. Mas deixar o doente totalmente sedado, obviamente, corre-se o risco muito maior de eu ter uma série de efeitos colaterais decorrentes da sedação profunda, entre os quais os senhores conhecem todos, né? Fraqueza muscular, fraqueza do diafragma, aumento do tempo de ventilação mecânica, aumento de custos, aumento de PAV, aumento de mortalidade, né? Então, as assincronias têm um problema, porque elas tornam a ventilação mecânica desconfortável. Mas elas também privam do sono, elas também podem daí induzir você a ter que fazer mais sedação se você não souber corrigir, e muitas delas você consegue corrigir, e muitas delas você não consegue corrigir, mas você pode dar ali uma pitada de sedativo e não fazer um aprofundamento muito grande da sedação. De repente, o doente precisa apenas de analgesia, não precisa de sedativo, né? O mundo ideal, a gente sabe, né, dos analgésicos e dos sedativos, que sejam sedativos de ação curta, em que a gente possa reduzir essa dose, reduzir o seu efeito. Isso, infelizmente, no Covid também se perdeu, né, porque aquela sedação que nós fazíamos tradicional, ela, na verdade, acabou sendo aquela que você tinha. E aí, alguns indivíduos a sedação foi extremamente aprofundada. E à medida que eles desenvolvem disfunções renais, disfunções hepáticas, eles acabam tendo um tempo muito grande da presença de sedativos circulantes. Mas não tem nenhuma dúvida que priva do sono, né, aumenta a necessidade de sedação, e aí a gente tem que tomar cuidado, e leva a injúria e atrofia muscular e falência ventilatória. E há algumas assincronias. Eu diria, dentre elas, a principal dela é o duplo disparo e o disparo reverso, elas pioram muito e induzem lesão pulmonar. A própria auto-PIP, né, com dificuldade do disparo em pacientes obstrutivos, ela acaba levando empilhamento pulmonar e isso pode levar a um desvio completo da distribuição gasosa dentro dos pulmões, provocando aquilo que a gente não quer, que é a lesão provocada pelo ventilador. Então, eu tinha todo o cuidado naquele início, né, do paciente sedado, controlado, né, ali de controlar a pressão de platô, controlar a pressão, o drive pressure, controlar minha PIP melhor, achar minha PIP ideal, tal. E agora, a hora que eu tiro o paciente tiro a sedação, esse paciente agora se mostra desconfortável. Então, antes de sedá-lo profundamente, vamos dar uma olhada se a gente não pode fazer alguma coisa para impedir que essa sedação ocorra. A sincronia aumenta a duração da ventilação mecânica. Esse estudo é bastante antigo, aqui de 2009. Vejam, e o índice mais ou menos considerado padrão, e são poucos estudos, mostram que indivíduos que precisam, que esse índice de assincronia é maior do que 10%, eles aumentam em 4 dias o tempo de ventilação mecânica. Então, imaginem o aumento de custos decorrente disso e o aumento inclusive de PAV, até de mortalidade, né? Porque existem estudos mostrando, esse é um estudo clássico, né, de Blanche, mostrando análise de 50 pacientes, mas vejam que ele analisou aqui uma quantidade muito grande de horas, né, porque ele tinha um software detector dessas assincronias, e vejam quantos batimentos quantos ciclos ventilatórios foram envolvidos nisso, né? E esse objetivo foi exatamente com esse desenho, né, de desenhar um software específico, ele definir qual que é a incidência disso, né? Porque nós vamos ver a posterior que tem um problema, né? Porque elas não têm tempo para ocorrer, elas não têm hora, e é impossível que alguém fique a todo momento na frente do ventilador. E que ele observou que essas sincronias realmente acontecem em todos os modos. E aqueles que tinham maior de 10% tinham maior mortalidade, na UTI, maior mortalidade hospitalar. E aí, será que tem algum momento apropriado também? O mesmo Blanche fez o seguinte, olha, tem um problema. Esse é o que ele relata nessa frase aqui, como uma transcrição literal. Não dá para instalar a todo momento, né? Vejam uma história interessante. Eu tenho esse paciente 1 aqui, que é um dos que ele monitorou. Observe os momentos em que o paciente faz a sincronia, né? Ele faz clusters de assincronia, na verdade. E como é que você vai ver isso, né? Como é que você vai enxergar isso? Pode ser que você fique
durante todo o dia observando e não acontece absolutamente nada. E no período noturno, o paciente começa a perceber, então, as sincronias. E se eu não tenho, obviamente, uma maneira de detectar isso, eu tenho que observar com mais cuidado os monitores, ou ter a possibilidade de olhar de vez em quando para esses monitores, e eu diria, e volto a insistir, que talvez a observação das nossas telas gráficas, a gente tem que botar um determinado tempo para examinar as telas gráficas, né? Colocar isso quase que na nossa rotina para dar uma olhada, principalmente os pacientes que, obviamente, já estão saindo dessa fase mais controlada da ventilação mecânica. Mas é impossível você estar lá a todo momento, porque hoje os nossos equipamentos não detectam as sincronias. Se bem que alguns ventiladores já trazem a detecção automática das sincronias, e muitos deles estão começando a trazer agora detecção automática das assincronias e correção automática das assincronias. Mas o que nós temos hoje é isso, né? Existem assincronias que são severas, né? Elas podem ocorrer de 12% a 25% dos intubados, e vejam aqui interessante. É a mesma história, né? Não adianta só chamar físio, né? E aí eu volto, maior respeito pela fisioterapia, mas os médicos também têm que começar a se dar o respeito de ficarem um pouco mais em cima da ventilação mecânica também, né? Porque, na verdade, vejam aqui, né? E os fisioterapeutas, fundamental, né? Porque em 43% dos pacientes com não invasiva vão ter a sincronia, e pequenos ajustes do ventilador vão ser suficientes para não precisar de sedação profunda, né? Sedação leve, RAS de -2, é aquilo que exatamente a gente quer para poder estubar esses indivíduos. Eu sugiro isso aqui, esse é um artigo de revisão recente, foi o artigo mais recente que eu achei, de janeiro de 2021, aqui, num jornal indiano, na verdade. Ele diz aqui que 20% a 30% dos pacientes experimentam assincronias e mais de 10% das suas aspirações. E que o disparo ineficaz, é interessante, né? O disparo ineficaz, e vejam vocês, o duplo disparo, e esse duplo disparo é um disparo que pode levar a lesão, são os mais comuns. E o que a gente tem visto no Covid, que realmente o duplo disparo, o disparo reverso, aí a dificuldade de reconhecer um ou outro, não sei se isso tem alguma importância, mas isso acaba sendo o mais frequente, né? O mais frequente. Então, por que é importante, né, a gente trabalhar ajustando o ventilador, já que nós temos que ter o doente acordado? Se a gente conseguir reduzir essas sincronias com o ajuste adequado do ventilador, nós vamos melhorar sono, vamos ter menos sedação, vamos ter uma menor quantidade de lesão diafragmática induzida pela própria ventilação, vai reduzir o delírio, vai reduzir a mortalidade, vai reduzir a duração da ventilação mecânica, tempo de internação hospitalar. Qual que é o problema? Que quando eu tiro o paciente do seu conforto, da sedação excessiva, né, ou da sedação necessária, é que o ideal, que o tempo neural do paciente, que é comandado basicamente por aqueles núcleos localizados lá no tronco, que tem uma série de influências, ele tem um determinado tempo neural, determinado tempo de inspiração e o tempo de expiração. E o ventilador, na verdade, nós temos que ajustar esse tempo. Quanto mais próximo o tempo neural do paciente, o tempo do ventilador, mais confortável ele vai estar. E toda vez que o tempo neural do paciente é menor do que o tempo do ventilador, ou o contrário, o paciente quer inspirar mais tempo e o ventilador, na verdade, interrompe o ciclo ventilatório anteriormente, o que vai acontecer? Vai acontecer que o paciente vai tentar respirar em cima de um primeiro ciclo. Então, ele vai ter o que nós chamamos de duplo disparo. Essa das assincronias, das mais graves relatadas, porque o duplo disparo ele acaba levando o empilhamento gasoso, ele acaba levando o volume corrente para valores astronômicos, e o grande problema é que você não detecta isso nas curvas gráficas do ventilador. Então, a recomendação da BIB, né, a recomendação já antiga, é que a gente, obviamente, desde 2013, a gente reconheça essas arritmias, faça a busca ativa. Aqui está uma outra revisão recente também, não tão recente assim, mas é um artigo que está bem bacana, escrito pelos nossos amigos lá, lá da MIB, o Marcelo Alcântara, a Renata, a Juliana e Bruno Valo Pinheiro, que faz uma revisão bem interessante no Jornal Brasileiro de Pneumologia, 2018. E, basicamente, os fatores que interferem na ocorrência e na detecção das assincronias, né? Então, quais são os fatores que levam à sincronia? Bom, primeiro, a própria indicação da ventilação mecânica, né?
a gravidade da insuficiência respiratória. Então, por exemplo, na fase em que o paciente com COVID está muito grave, ele está saindo daquela fase em que a complacência está muito alterada, ele não melhorou ainda a sua complacência estática, a gente tem uma grande chance aí, na verdade, dele ter duplo disparo, com certeza. Mas vai depender também do modo ventilatório. Alguns modos ventilatórios, em alguns pacientes, são mais suscetíveis à sincronia. E, às vezes, a mudança do modo pode ser suficiente para você reduzir aquele determinado tipo de assincronia. E o ajuste dos parâmetros, obviamente. Se você não consegue fazer uma leitura do que está acontecendo olhando as curvas, você não consegue ajustar os parâmetros. E, obviamente, do nível de sedação. O que nós estamos falando aqui é não sedar profundo, então tentar trabalhar com RAS de -1, -2. Agora, o problema de detectar é o mesmo como eu falei, eu preciso de um tempo de observação. E o tempo de observação, como vocês viram, é difícil, porque pode ocorrer a qualquer momento do dia, da noite, qualquer horário, e pode passar desapercebido, né? Então, eu preciso ter períodos de observação, de me posicionar na frente do ventilador e observar o que está acontecendo, né? Depende também, o Ederlon já comentou isso, no momento em que a observação é feita. Por exemplo, nos primeiros dias da fase de desmame, é possível que você possa ter mais assincronia do que depois, até o dente se adaptar a esse novo momento, né? Porque ele pode ser nesse momento que ele esteja com dificuldade própria muscular, uma série de questões, né? E outro problema também, que não é pequeno, é o método de detecção. Se a gente for olhar aqui, a avaliação clínica, como eu falei, ela é importante. Você consegue detectar um paciente desconfortável examinando os sinais clássicos como esternocleido, uso da musculatura intercostal, tudo isso. O problema é que uma parte grande das assincronias, isso não é detectado pela avaliação clínica. Então, resta para nós as curvas. Por quê? Porque não é frequente você utilizar balão esofágico e colocar um balão esofágico para ver a pressão, se aproximar da pressão alveolar, por exemplo, e nem fazer detecção da atividade elétrica do diafragma, né? E definir a sincronia é importante, porque se ela está associada à mortalidade e aquela sincronia tem mais do que 10%, ela tem que ser resolvida. A gente deve tentar resolver sem sedação profunda. E o significado dela, porque se ela não tivesse nenhum significado, eu simplesmente deixaria daquela maneira ali, sem fazer absolutamente nada. Então, como é que nós detectamos as sincronias? Nós não temos isso disponível, né? Nós não temos catéteres esofágicos para perceber, por exemplo, que esse paciente que fez um disparo, e esse disparo não foi acompanhado, ele fez um esforço e não foi acompanhado do início do ciclo respiratório, mostrando que ele fez um esforço esofágico, ou, por exemplo, de uma eletromiografia do diafragma, ou mesmo se eu estou utilizando NAVA, né? Então, eu não tenho isso. O que eu vou ter para fazer, basicamente, é a análise das curvas. E aí, a gente tem que tentar analisar as curvas de pressão ao longo do tempo, fluxo ao longo do tempo e volume ao longo do tempo. Como é que essas sincronias são classificadas, né? Basicamente, são as sincronias de disparo, de ciclagem e de fluxo. Eu vou falar aqui rapidamente as mais comuns, né? Vamos retornar isso, né? Porque nós estamos numa fase que parece que tudo é controlado e a gente precisa retornar esse fato de eu começar a olhar o ventilador com mais cuidado e com mais frequência, né? Então, vamos lá. Sempre que você tem algum problema, você precisa observar e se detalhar. Se o problema está no ventilador ou o problema está no paciente. Então, o primeiro dos disparos mais fácil de reconhecer é o chamado disparo ineficaz. Eu não diria que ele é mais fácil de identificar, mas ele é fácil de identificar, sim, por exemplo, quando eu tenho uma situação como essa, né? Vejam aqui o paciente em ventilação controlada a volume, uma onda quadrada de fluxo. Esse paciente fez um esforço aqui, né? Esse esforço foi acompanhado de uma deflexão abaixo da PIP, mas não houve uma resposta do ventilador. Então, obviamente, nós chamamos isso de esforços perdidos. Ele vinha fazendo esforços, aqui ele fez esforços perdidos. Vocês viram lá que esforços perdidos aumenta o tempo de ventilação mecânica. Então, o simples fato de ter esse esforço perdido requer que você vá ajustar o que está acontecendo. Então, o problema pode estar no mau ajuste do ventilador. Por exemplo, você ajustou a sensibilidade, né, de uma maneira inadequada. Você tornou o ventilador muito pouco sensível ao paciente.
né? Ou, por exemplo, você está fazendo, um paciente que tem uma fraqueza diafragmática importante e ele não consegue gerar pressão abaixo da PIP para disparar o ventilador. Então, você precisa mudar a sensibilidade, por exemplo, para pressão, de pressão para fluxo. Embora não exista nenhum estudo mostrando diferença de mortalidade entre disparar o ventilador a pressão fluxo, mas você vai resolver o teu problema. Porque assim que você muda a ciclagem para fluxo, você tira o esforço inefetivo, o esforço ineficaz, e isso reduz a sincronia. Mas nós não podemos esquecer que o problema também, e tempo expiratório prolongado também causa, tá? Tempo expiratório prolongado, às vezes, passa desapercebido. Então, se o tempo for muito prolongado, o indivíduo pode estar fazendo esforços dentro de um ciclo controlado e você não perceber isso, né? E, de vez em quando, ele vai disparar o ventilador. A fraqueza muscular, não há nenhuma dúvida disso, e aí entra a questão de reduzir ou suspender as drogas depressoras do comando neural. Então, aqui, reduzir os sedativos o mais rapidamente possível, e suspender os bloqueadores neuromusculares, obviamente, né? E um disparo ineficaz, uma causa de disparo ineficaz muito problemática é a hiperinsuflação dinâmica, que não é frequente na maioria dos pacientes com Covid-19, sozinho, né? Mas não esqueçam que pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, com possibilidade de alto PIP, eles podem ter Covid-19 e isso pode, obviamente, estar presente, né? Então, aqui fica um pouco mais difícil de detectar o disparo ineficaz, né? Mas eu vou aqui projetar rapidamente aqui como é que isso aconteceria. Se o paciente tem uma hiperinsuflação dinâmica, vocês estão vendo aqui uma curva, né? Aqui no X-Lang, do meu amigo Marcelo Alcântara, uma simulação, mostrando um paciente em ventilação controlada a volume corrente fixo, fluxo desacelerado, vejam que ele não retorna a zero, né? Ele não retorna a zero. E aqui ele estava, todos os ciclos estavam sendo disparados pelo ventilador, não havia nenhum esforço. Vejam aqui que agora, o paciente agora fez um esforço. O paciente fez um esforço aqui e a máquina não entendeu ele. Pô, mas você está olhando o esforço aonde? Você vai olhar o esforço nessa linha de base? Não. A linha de base aqui está representada como se eu estivesse medindo a pressão esofágica ou a pressão pleural. Então, você não vai encontrar esse traçado, você vai encontrar os 3 primeiros. E quando é que eu vou suspeitar que um paciente está com alto PIP, né, em pressão controlada? Eu vou observar que ele está com disparo ineficaz, porque toda vez que ele disparar, ele vai deformar a curva de fluxo e, obviamente, vai deformar a curva de volume. E vejam que esse disparo ineficaz ele pode ocorrer em qualquer momento. Em qualquer momento. Então, como é que nós fazemos aqui? Se tem disparo ineficaz e eu tenho suspeita que tem auto-PIP, eu devo medir a auto-PIP, né? E aí a maneira de resolver isso, obviamente, é para não sedar o paciente, é tentar titular uma PIP externa no sentido de facilitar o disparo do ventilador. Então, isso é disparo ineficaz. Por outro lado, existe o problema do autodisparo. E aqui, mais uma vez, vamos tentar sistematizar isso. Pode estar no problema, pode estar no ventilador, o problema pode estar no paciente. As causas muito frequentes de autodisparo no ventilador estão na chamada sensibilidade excessiva. Então, agora, ao contrário, né? Você foi lá e deixou o ventilador extremamente sensível ao paciente. E qualquer movimento do circuito ventilatório faz com que esse ventilador dispare. Vazamentos no sistema. Olha aqui, ó, um exemplo, uma curva de volume em relação ao tempo. O volume entra e vejam que ele não chega a zero, né? O volume não chega a zero, não sai do zero e não chega a zero. Eu estou tendo um vazamento. O vazamento ele provoca muito autodisparo. Então, eu preciso olhar nas minhas curvas de volume e tempo e o autodisparo, o autociclagem vai ocorrer porque se ocorre um vazamento, né? Esse vazamento pode ocorrer em qualquer local, no circuito, né? Na cânula traqueal, no cuff mal insuflado, no cuff alto, tudo isso pode ocorrer. E aí, eu também observar condensado no circuito. Como a gente usa hoje poucos poucos aquecedores ativos, né? Isso aqui é menos frequente, mas pode ocorrer sim, né? É o condensado do ventilador. O que você vai fazer para resolver isso? Obviamente, é muito fácil, né? Eu vou ter que reconhecer o problema, otimizar o ajuste da sensibilidade. Olha, estava muito excessiva,
com -2 de pressão, a hora que eu coloquei -3 abaixo da PIP, ele agora para de se autociclar. Vou corrigir os vazamentos, porque senão não vai parar jamais, e vou remover os condensados. Um outro problema pode estar no paciente. E aqui eu só gostaria de lembrar a vocês, isso é uma coisa bem interessante, que a própria transmissão das oscilações de pressão ou do fluxo dos batimentos cardíacos, como está aqui representado, pode provocar disparo no ventilador. Tá? Pode provocar disparo no ventilador. Isso aqui tem uma importância muito grande, principalmente, né, a sensibilidade, então, sensibilidade muito frouxa, ou seja, o paciente dispara o ventilador com pequeno ciclo, com pequenos esforços, e esse indivíduo tem um tórax, por exemplo, em que todo o batimento cardíaco acaba se transferindo para o tórax do indivíduo. E o batimento cardíaco acaba ciclando o equipamento. Essa autociclagem, ela pode, inclusive, atrapalhar a detecção de morte encefálica, né? Porque você, de repente, lá está fazendo um teste de apneia e você vai ter que o batimento cardíaco faz com que o paciente entre no ventilador, né? Teoricamente, entre no ventilador. Basicamente, hoje, quando a gente tem feito testes de apneia dentro da terapia intensiva, por exemplo, nos pacientes com COVID, usando CPAPs, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, porque pode ser, basicamente, um problema de transmissão dessas oscilações. Aqui é facilmente resolvível, porque você, basicamente, muda a sensibilidade e isso vai ser resolvido. Qual que é o problema do autodisparo? Ora, gente, se o autodisparo ocorre com muita frequência, o que vai ocorrer? Empilhamento gasoso. Não há nenhuma dúvida disso. Então, à medida que o ar entra e sai e não dá tempo de concluir o ciclo respiratório e ele dispara um novo ciclo em seguida, eu vou ter progressivamente um empilhamento. E aí tem um problema muito sério, né? Que por isso do ajuste dos alarmes, principalmente dos alarmes de pressão de pico, quando eu estou trabalhando com ventilação volume controlado, ajustar o alarme de pressão de pico adequadamente, para que, se ocorrer esse autodisparo e a pressão começar a subir no sistema respiratório, e obviamente ela vai subir, atingir o alarme máximo, né? E atingindo o alarme máximo, o ventilador abre a válvula exalatória. Então, vejam a importância, né, de reconhecer o autodisparo e corrigir isso, na verdade, porque ele tem efeitos deletérios, inclusive com barotrauma. E os senhores sabem, né, quanto será desses barotraumas que estão acontecendo no Covid-19 se deve ao autodisparo? Eu não tenho essa informação ainda. O que a gente tem aí são várias hipóteses de que a incidência de barotrauma, a incidência de pneumomediastino e incidência de pneumotórax é muito maior nos pacientes com Covid. Quanto isso se deve ao autodisparo, a sincronias, a empilhamento, né? Nós não sabemos ainda. E aqui o duplo disparo. O duplo disparo, na verdade, ele depende... a grande questão é o seguinte, tem uma questão com o tempo neural. Você ajustou um tempo inspiratório muito curto em relação ao tempo neural. Então, vamos dar 2 exemplos aqui. Tá? Ou eu estou nesse doente mais grave, no doente, ou eu estou em pressão controlada. Esse caso aqui provavelmente seja pressão de suporte, porque está muito variável, né? Ou você está em pressão controlada, ou você está em pressão de suporte, ou você está em volume controlado. São as 3 possibilidades no mundo real, né? É óbvio, se o seu ventilador tem um outro modo específico, um modo de alça fechada, tudo bem, você pode até estar no modo de alça fechada. E alguns modos de alça fechada podem corrigir algumas assincronias. Mas vejam vocês aqui um exemplo típico. Esse é um paciente que está em ventilação controlada a volume. Vejam aqui que eu tenho um volume corrente, uma onda quadrada de fluxo. Então, só pode ser ventilação a volume, né? E eu ajustei um fluxo muito pequeno, um fluxo muito baixo. Como eu ajustei um fluxo muito baixo, né, o que acontece? Vai demorar muito para atingir o volume corrente que eu defini, né? Então, o tempo inspiratório do paciente, desculpem, eu ajustei o fluxo muito rápido. Então, o tempo inspiratório do paciente, ele precisava inspirar mais, e você não deixou ele inspirar mais, né? Então, o que acontece? Ele puxa novamente o ventilador. O que caracteriza basicamente o duplo disparo, que não está aqui, que não está mostrando aqui, é que o paciente no duplo disparo, ele sempre faz, antes de aparecer o disparo acessório, sempre aparece aqui uma deflexão mostrando que esse paciente, obviamente, deflagrou
o ventilador, né? Deflagrou o ventilador. Ao contrário, né? Quando eu tenho o paciente com pressão com um disparo reverso, esse primeiro ciclo não é um ciclo disparado pelo ventilador, é um ciclo disparado pela máquina. Então, aqui é um exemplo então de pressão controlada ou de pressão de suporte, sei lá o que seja. Se eu tenho um tempo inspiratório muito curto na pressão controlada, o que vai acontecer? A hora que ele atingiu determinado tempo inspiratório, o paciente quer um tempo inspiratório maior. E você limitou o tempo inspiratório. Então, ele vai puxar novamente o circuito ventilatório, né, e vai disparar novamente o ventilador. Então, como é que eu resolvo, né? Se eu tenho, na verdade, um paciente que tem tempo inspiratório muito curto e eu estou em pressão controlada, o que eu vou fazer, basicamente, né? Eu vou aumentar meu tempo inspiratório. E se o meu paciente tiver em pressão de suporte, né? Se ele tiver em pressão de suporte, a gente precisa lembrar que na pressão de suporte, o tempo inspiratório ele não é fixo diretamente como na pressão controlada, mas eu posso fixar o tempo basicamente ajustando aquele milimiar, aquele percentual de corte do fluxo, né? Então, se eu estava cortando o fluxo a 50% do pico máximo, eu agora, para aumentar meu tempo inspiratório, eu reduzo, por exemplo, para 30, para 25 e observo o desaparecimento do duplo disparo. Tá? Então, essas são as possibilidades, né? Então, em pressão controlada, aumentar o tempo inspiratório. Na verdade, quando eu estou falando de volume controlado, fica mais difícil, porque ou eu aumento o volume corrente, ou eu reduzo o meu fluxo inspiratório. E se eu reduzir meu fluxo inspiratório, uma das coisas que acontece é o aparecimento de uma outra sincronia, que é, na verdade, uma sincronia de fluxo insuficiente. Obviamente, nós não temos disponíveis, e a maioria dos serviços não tem disponível, uma possibilidade de observar isso aqui que nós estamos observando, que é a tela gráfica, né, cedida aqui pela Timple, a tela gráfica de um tomógrafo de impedância. Só para mostrar aqui para vocês o efeito, né, que acontece quando eu estou monitorando o paciente numa bioimpedância elétrica. Observem que esse paciente fez um esforço, o ventilador obedeceu, gerou um volume corrente, e aqui ele fez um outro esforço e fez um esforço em seguida, né? Vejam que vai ocorrendo um empilhamento progressivo de gás. E esse empilhamento de ar, às vezes, você não percebe na curva de volume. Então, o paciente vai fazendo um empilhamento constante, ele vai submetendo o pulmão, principalmente as áreas que têm uma capacidade de receber esse volume, vai receber esse volume no detrimento de outras áreas. E isso pode provocar lesão induzida pelo ventilador mecânico. Essa sincronia é uma das sincronias mais problemáticas e que provavelmente leva a muito mais lesões pulmonares do que todas as outras. Nesse software específico, ele consegue calcular o volume do empilhamento, né? Ele conta o tipo da sincronia, se bem que isso aqui está em validação ainda no Brasil, né? Como é que você faria contar as sincronias associadas a um tomógrafo, mas eu gostaria de lembrar vocês que hoje muitos ventiladores já estão começando a colocar esses dispositivos de contar as sincronias e mesmo corrigir as sincronias automaticamente. Aqui o disparo reverso. Qual que é a diferença do disparo reverso para o duplo disparo? Na verdade, no disparo reverso, não se sabe bem a etiologia disso, mas provavelmente é um reflexo vagal ou miotático que ativa o diafragma, provocando um estiramento do diafragma. Isso pode estar associado também ao uso de altas doses, por exemplo, de fentanila, né? Então, aqui vocês estão vendo uma curva de pressão, fluxo e volume. Vejam que, nesse ciclo aqui, o paciente iniciou o ventilador, né? Ele iniciou o ventilador, aqui com fluxo quadrado, ele iniciou o ventilador, e aí, deu um determinado tempo, o ventilador que iniciou, o paciente não disparou o ventilador, e logo em seguida, há um novo ciclo agora disparado pelo paciente. Esse disparo aqui pelo paciente, na verdade, é um reflexo vagal miotático que ativa o diafragma e faz com que o espasmo diafragmático fazendo com que isso aconteça, né? As estratégias aqui são muito complexas. Aparece, como é um disparo reverso, ele normalmente acontece em situações de frequência mais baixa, tentar reduzir a sedação, retirar o blocador neuromuscular, mas tem gente que defende ter que colocar o blocador neuromuscular se isso aqui for muito frequente. Então, ainda é uma incógnita como resolver disparo reverso.
Bom, ciclagem prematura, né? Então, a ciclagem prematura, o tempo inspiratório é muito curto em relação ao do paciente, né? Então, por exemplo, se eu estou em ventilação controlada a volume, né, o que eu vou fazer? Vou diminuir o fluxo expiratório ou aumentar o volume corrente, que é um problema, né? Isso em volume controlado. Porque a hora que eu diminuo o fluxo expiratório, eu posso evitar a ciclagem prematura, mas o que eu posso fazer? Eu posso transformar essa sincronia, na verdade, numa sincronia de fluxo. Porque fluxos muito lentos associados à ventilação controlada a volume, se o paciente está disparando o ventilador, pode ser um grande problema. Mas em pressão controlada, você aumenta o tempo expiratório sem grandes problemas, né? E na pressão de suporte? Da mesma maneira, na pressão de suporte, aqui você trabalha com aumento do tempo expiratório, e na pressão de suporte você vai trabalhar, basicamente, então, com ponto de corte. Então, aqui mostrando um paciente em pressão de suporte, mostrando que ele está aqui cortando muito precoce, né? Aqui ele está cortando no tempo ideal e aqui ele está cortando, na verdade, aqui ele está atrasando. Então, ele precisou, na verdade, aqui no caso, provavelmente pressão controlada, onde o paciente fez uma pausa inspiratória forçada. Isso aqui é muito frequente, né, tanto em pressão controlada como em pressão de suporte, em pacientes que têm complacência muito alterada. E, da mesma maneira, pacientes que têm padrões resistivos, né, restritivos importantes, no modo PCV, como na fibrose pulmonar. E a ciclagem tardia? Bom, a ciclagem tardia, o que significa? O tempo inspiratório é muito longo em relação ao do paciente, ou seja, você está mandando que ele fique mais tempo na inspiração, e o paciente não quer ficar mais tempo na inspiração. Então, o que acontece? Ele faz um esforço no sentido de expirar. Quando ele faz o esforço no sentido de inspirar, nós vamos ter, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos ter no final da curva, nós vamos ter um chamado overshoot de saída, né? Overshoot de saída. O que nós fazemos para controlar isso? Né? Da mesma maneira, se eu estou em volume controlado, como é que eu diminuo o tempo expiratório no volume controlado? Só tem duas maneiras: baixa o volume corrente ou, na verdade, aumenta o fluxo expiratório. Se você tiver em pressão controlada, você basicamente reduz o tempo expiratório. E se eu tiver em pressão de suporte? Da mesma maneira, se você está em pressão de suporte, o que você vai perceber? Vejam aqui, nesse gráfico aqui mostrando, o paciente de pressão de suporte, ele tem, né, esse overshoot de saída, né, porque ele tem um esforço expiratório aqui aumentado, porque estava cortando em 20% do pico. O que você faz? Você faz cortar agora mais acima. Então, portanto, quando ocorrer o decaimento da curva de fluxo-tempo, ele vai, obviamente, em 45, ele vai abrir a válvula exalatória, e isso aqui vai reduzir o esforço respiratório do paciente. Você vai ver isso fazendo o ajuste fino. Aqui não tem, gente, tem que fazer, você vai tatear isso aqui até você não ter mais esse tipo de aparecimento, desse tipo de indentação no final da curva. Tá? E fluxo insuficiente? O fluxo insuficiente, sempre lembrar também, né, e aí entra aquela discussão da sincronia paciente-ventilador, que muitas das vezes o problema não está no ventilador e nem no ajuste, o problema pode estar no paciente. Então, por exemplo, fluxo insuficiente e paciente ventilado a volume pode ocorrer, por exemplo, de um excesso de demanda ventilatória, né, ou um comando neural elevado, seja por qualquer coisa, como, por exemplo, febre, né, febre elevada, aumenta o trabalho respiratório, dor, acidose metabólica, ansiedade. Então, a gente tem que tentar procurar se esse excesso, se esse fluxo insuficiente, isso que ele está fazendo aqui na curva de volume-tempo, na curva de pressão-tempo, não tem a ver com algum desses estímulos aqui. E você vai tentar controlar a febre, a dor, a acidose metabólica, a própria ansiedade. Então, o exemplo típico em volume controlado é que o paciente, em volume controlado, né, o volume é fixo. Na maioria dos ventiladores convencionais, nós já temos ventiladores hoje que fazem, basicamente, durante mesmo os ciclos assistidos a volume, eu consigo mudar essa variação de fluxo aqui, eu consigo fazer isso. Mas num ventilador tradicional, quando o paciente tem um fluxo insuficiente, ele vai puxar o ventilador, ele vai fazer um esforço,
E, obviamente, como o fluxo não acompanha o esforço, nós vamos ter essa concavidade aqui voltada para baixo, né? Quanto maior o esforço, maior a concavidade. O que você vai fazer se você está em ventilação controlada a volume? Você vai aumentar o fluxo inspiratório até que isso desapareça, né? Ou você pode até mudar para pressão controlada ou pressão de suporte, né? Só que lembrar, né? Nem tudo que você muda para volume vai para pressão vai resolver, né? Mas por que passar para pressão controlada, né? Porque pressão controlada, na verdade, se isso aqui é um problema e você não consegue resolver em volume, porque você aumentou muito o fluxo e aí o pico de pressão fica muito elevado, você precisa trabalhar com modo de fluxo livre com a pressão controlada, né? Então, pressão controlada tem fluxo livre, então isso aqui ocorre com menos facilidade, é mais fácil você resolver fluxo insuficiente, obviamente, em pressão controlada do que em volume controlado. E aqui, basicamente, o fluxo excessivo, né? Então, se eu estou em volume controlado, o que vai acontecer se você coloca um fluxo excessivo? Você vai diminuir o tempo inspiratório, você vai atingir o volume corrente muito rapidamente, e você vai fazer uma pressão de pico bastante elevada, né? Então, o tempo inspiratório encurta, né? E a pressão de pico fica bastante elevada, né? O que você precisa fazer para resolver isso, né? Basicamente, ou reduzir o fluxo, que estava muito alto, você reduz o fluxo, né? Vai procurar tentar tratar a causa básica, porque a causa básica pode ser broncoespasmo, então não é mexer no ventilador. De repente, o paciente é um paciente que está em broncoespasmo, e eu simplesmente, ao fazer broncodilatador, eu resolvo esse problema da pressão excessiva, né? Ou vou reduzir o fluxo inspiratório. Ou vou mudar a curva de fluxo quadrado, né? Porque aqui é fluxo quadrado com pausa, com fluxo desacelerado. Só aguardem, quando eu saio de fluxo quadrado para desacelerado, eu, na verdade, na maioria dos ventiladores, eu aumento o meu tempo inspiratório. Por quê? Porque o fluxo quadrado, desacelerado, eu preciso de um tempo maior para atingir o mesmo volume corrente, né? Então, na verdade, o fluxo excessivo em VCV vai ser aumento da pressão de pico. E assim que eu baixo o fluxo ou desacelero, a pressão de pico cai. Isso não vai ter repercussão na pressão de platô, obviamente, né? Se o fluxo é excessivo em pressão controlada e pressão de suporte, né, eu vou ter, na verdade, o seguinte: ou eu estou aplicando uma pressão muito elevada, então o ventilador vai rapidamente disparar, como vocês estão vendo aqui, o paciente disparou o ventilador, e ele vai passar daquela pressão que você ajustou. Eu vou ter um overshoot de entrada, né? Esse overshoot de entrada. Ele pode ser decorrente de uma pressão muito elevada, num pulmão muito endurecido, isso pode acontecer, muito pouco complacente ou muito resistivo, né? Ou pode ser decorrente, né, do tempo de subida muito curto, né? Essa subida, apesar do fluxo ser variável, tanto em pressão controlada como em pressão de suporte, obviamente o fluxo é variável, né? Mas a maneira com que esse fluxo sobe mais rapidamente ou menos rapidamente, com que essa pressão é atingida, pode ser mudado, né? Através do que nós chamamos de freeze time. Então, eu posso desacelerar um pouco mais e fazer com que essa aceleração seja mais suave, de maneira a terminar, então, com esse overshoot de entrada. Isso pode acontecer tanto em ciclos de pressão controlada, como ciclos em pressão de suporte. Bom, uma coisa importante, né? Mas será que ventilação, nós estamos terminando já, será que ventilação espontânea pode causar lesão pulmonar? Eu só gostaria de lembrar a vocês que essas assincronias, assim como volumes correntes excessivos e estratégia desprotetora, ela está muito associada também à ventilação não invasiva. A gente tem observado que muitos pacientes, ao sair da situação de maior gravidade, que já estão em fase de desmame ou naquela fase de transição, em que não estão em desmame, mas ainda estão no modo espontâneo, e gerar grandes volumes correntes em modos espontâneos. Então, aí tem um princípio básico da indicação da ventilação mecânica não invasiva no COVID, né? Eu tenho mais, confesso a vocês, às vezes, quando se insiste com ventilação mecânica não invasiva, muito mais tirando, às vezes, a ventilação mecânica não invasiva ou baixando muitos parâmetros, porque senão eu vou gerar volumes correntes muito elevados, né?
E volumes correntes muito elevados, eles podem causar lesão, sim, mesmo em ventilação espontânea, né? Isso é sabido. E esforço muscular excessivo também pode causar lesão. Então, até que ponto você vai deixar o paciente começar a respirar espontaneamente ou não, né? Obviamente, a partir do momento em que esse esforço inspiratório dele não é um esforço inspiratório muito intenso. Se o esforço inspiratório for muito intenso, mesmo com os ajustes adequados de sensibilidade, ele pode sim gerar lesão decorrente, né, da negativação da pressão pleural. Quanto mais negativo eu deixo a pressão pleural, ela vai se somar à pressão positiva e eu vou provocar lesão pelo ventilador. Então, muito cuidado com ventilação não invasiva. E, basicamente, pressão de suporte, ou 2 níveis de pressão, quando eu estou trabalhando com pacientes que têm complacência muito boa, né, que estão com COVID, mas com complacência muito boa, tomar cuidado com o ajuste desses valores, porque você pode gerar volumes correntes muito altos e tudo para estar parecendo que está indo bem e você está lesando o pulmão exatamente por volumes excessivos, né? Então, na verdade, a ventilação espontânea pode sim lesar os pulmões, isso me parece que está definitivamente comprovado, né? Então, a gente precisa fazer também esse julgamento. Existe uma sincronia basicamente descrita por Oshida no Brasil, esse foi descrito aqui no Brasil junto com o grupo do Marcelo na Universidade de São Paulo, né? Que é basicamente uma sincronia que ela não é possível ser observada em situações normais, né? Uma sincronia basicamente por distribuição aérea interna, né? É o chamado Pendeluft, né? Então, isso basicamente você precisaria aqui de um tomógrafo de impedância para poder observar esse tipo de assincronia. E esse tipo de assincronia parece que é muito lesivo, né? Mas existe algumas coisas que dá para você desconfiar de Pendeluft, né? Existem algumas manobras, mas eu acho ainda manobras muito complexas, né, para você fazer esse diagnóstico. É um diagnóstico bastante difícil de ser feito e requer, obviamente, tomografia de impedância. Uma tomografia de impedância, obviamente, não é a realidade, né, na maioria do país, né? Imagina, né, qual seria a utilidade da tomografia de impedância dentro do COVID, né? Parece que existem alguns estudos agora fora do país mostrando que talvez o ajuste da ventilação mecânica nas situações mais complicadas, aqueles pacientes que estariam indo para ECMO, né, o ajuste mais fino através da tomografia de impedância poderia evitar que esses pacientes fossem para ECMO e, portanto, se procura aí um momento para ajustar o ventilador através da tomografia de impedância. Mas é óbvio que, do ponto de vista de pandemia, isso é a raridade e a maioria dos serviços não dispõe dessa ferramenta. Bom, então é basicamente isso que eu tinha para vocês, né? É bem simples o que eu falei a vocês, mas a ideia era basicamente essa: resgatar os nossos conceitos de que nem tudo é ventilação controlada, que nós temos um momento para ventilação controlada, onde nós temos que ficar vigilantes lá com todas as nossas pressão de platô, drive pressure, tudo aquilo que vocês conhecem bem, e que eu tenho que, assim que possível, né, assim que for possível, reduzir a sedação, permitir a interação do paciente com o ventilador, e aí reconhecer, através do ventilador, através das curvas do ventilador, reconhecer as assincronias. E antes de aprofundar a sedação, ou perder a mão na sedação, né, se for necessário, cede. Analgesia primeiro e cede, mas com drogas de curto efeito, com curto período, e não fazer aquela ventilação, aquela sedação extremamente prolongada, porque isso é extremamente lesivo. Eu termino aqui com essa questão da tempestade perfeita, né? Isso aqui foi uma coincidência, essa é uma foto que eu não conhecia, é uma tempestade, e aí, basicamente, eu sou mais um observador dessa tempestade perfeita, né? É uma tempestade muito complexa, com águas extremamente revoltas, em que, na verdade, aqui são grandes desafios. Os desafios da sincronia também são para grandes navegadores, né? Então, se nós tínhamos dificuldade em situações de resolver as sincronias sem doenças tão graves, agora nós temos que tentar resolver as sincronias com doenças graves. Mas se sabe, né, que os grandes navegadores devem a sua reputação às grandes tormentas, né? E com isso eu encerro aqui fazendo aqui uma homenagem, né, aos nossos profissionais de saúde,
a todo o nosso grupo multiprofissional, né? Aqui, basicamente, na minha unidade no Hospital Padre Albino, aqui eu já estou numa situação mais tranquila, né? Porque esse paciente já ainda está no ventilador mecânico, depois de 50 dias na área, 50 dias de ventilação mecânica. Ele veio para a minha unidade, porque ela é uma unidade não Covid, mas esse incidente tinha muitas assincronias, e foi realmente um grande desafio nós irmos retirando o sedativo, ajustando devagarinho, para que a gente pudesse, né? Ele não tem forças nem para ficar em pé, não consegue sentar, e a gente tem que usar aqui esse pranchamento, né? Isso se deve a esse trabalho grande de equipe, né? E lembrar que as UTIs jamais serão as mesmas, né? Que o trabalho em equipe faz toda a diferença. E aí o fisioterapeuta, o enfermeiro faz toda a diferença. Então todos nós precisamos olhar para a tela dos ventiladores, porque infelizmente nós não temos detectores de assincronia. E se alguém à noite olhar e dizer, olha, doutor, à noite está acontecendo isso durante o sono, isso pode ser verdade. Eu posso levantar e ir lá olhar, porque isso pode ser verdade. O doente faz clusters de assincronia. E se ele ficar a noite toda fazendo sincronia durante o sono, né, isso pode ser extremamente lesivo. E eu não estou vendo que isso está ocorrendo, sendo que eu poderia resolver. Isso só é possível com observação. E a observação, obviamente, não é possível estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, aqui, a minha referência é a equipe multiprofissional. Bom, aqui fazendo um merchanzinho, né, Derlon, você vai me permitir, né? Então, aqueles que estão interessados aí a entrar pelos membros da ventilação mecânica, já não vem aí, o livro já está publicado, é a segunda edição do nosso livro, junto com o professor José Luiz Gomes do Amaral e o Luiz Fernando Falcão. Aqui está uma grande quantidade de especialistas do nosso país em ventilação mecânica. Alguns ficaram fora, porque ou não quiseram participar, mas a grande maioria dos brasileiros aí, gente de fora, participou. E tem um belo capítulo aí de assincronia paciente-ventilador, escrito pela minha grande amiga Juliana Carvalho, lá do Hospital das Clínicas, né? E dizer que essa nossa colaboração nesse momento tão difícil, né, que é o momento que nós vivemos nessa fase, né? Mas obviamente tudo isso vai passar. Mas precisamos ficar atentos, né? E não esquecer o dente do ventilador, retirar a sedação, buscar meios, testar maneiras, e isso só pode ser feito com ajuste fino em beira de leito, não há outra possibilidade. Com isso, eu encerro também aqui a minha participação. Não sei se me alonguei demasiadamente ou não, mas eu estou aberto aqui para discussões. Parabéns, Valiati, aí pela excelente apresentação. Compartilha aí a sua tela para a gente ficar os dois aqui aparecendo. Vamos lá. Parabéns, Valiati, também. Com certeza vai trazer luz para aspectos talvez menos valorizados. É claro que a gente está o tempo todo vendo a sincronia, o tempo todo uma das coisas que chama atenção é o duplo disparo, ou o paciente extremamente sedado, que me incomoda mais ainda. Eu sou um combatente ferrenho de não usar bloqueador neuromuscular, de usar pouco tempo de bloqueador neuromuscular. Assim, senti falta de você ressaltar a importância de ver a PCO2 que está lá na gaso, de ver a frequência respiratória do doente, porque é nítido a fome de ar implica numa necessidade de hiperventilar, de fazer uma frequência respiratória rápida, e muitas vezes eu vejo um ventilador regulado com 20 de frequência respiratória. Então, o cara ajusta o paciente ao ventilador daquele jeito que ele entende que deveria ser, e interpreta que tem uma hipercapnia permissiva, quando, na verdade, você precisa aumentar tudo aquilo, mexer em tudo isso. Sabe, Valiati, fala um pouquinho disso.
A importância de volume minuto de frequência respiratória e de não deixar a hipercapnia, porque isso atrapalha o efeito do antibiótico, piora a necessidade de droga, a intervenção, a bagunça na farmacologia que um pH ruim causa, sendo que você normalmente tem um pulmão com um pulmão elástico, quer dizer, você sopra e sai, quer dizer, você tem que fazer uma frequência, melhorar isso aí. Eu acho que falta muito. A parte dos gráficos, das curvas, da identificação do que está acontecendo, é exatamente isso que você falou. Eu acho que você jogou luz em cima do, olha, agora eu consigo identificar o que pega, mas o nosso problema continua sendo na prática, vamos mexer nisso, e não esquece, porque o único papel que a gasimetria tem, para mim, é correlacionar isso com quanto é o PCO2 da gaso, com quanto é o volume minuto do paciente. E isso normalmente não é anotado. Eu não vejo alguém dizendo, olha, o volume minuto está tanto. Fala, Valiati. Na verdade, é o seguinte, como a gente tinha conversado com o Derlon, eu entrei a partir do momento em que a gente tinha saído dessa fase, mas você tem razão, né? Então, tanto é que todas as diretrizes que foram elaboradas e soltas pelo próprio comitê lá de ciência respiratória da MIB, é bastante claro, né? Quando você está fazendo uma estratégia protetora, você diminui o volume corrente e, obviamente, você diminuindo o volume corrente, você vai diminuir o volume minuto se você for trabalhar com uma frequência respiratória de 20. Então, o volume minuto, obviamente, é o produto do volume corrente pela frequência respiratória. E, muitas das vezes, se o PIP estiver muito alto, tem um outro problema ainda, que é a questão do espaço morto, né? O PIP muito elevado, ele leva ao aumento do espaço morto. Então, na verdade, a hipercapnia, a gente precisa ver o que é hipercapnia permissiva e o que é hipercapnia que acontece por ajuste inadequado do ventilador. Apesar de ter uma discussão toda do efeito deletério do power ventilation, nem entrei nessa discussão aqui, que teria uma importância a frequência respiratória no power ventilation, porque quanto mais você dá pancada no pulmão, teoricamente, mais você lesa, mas eu concordo com você, que naquela fase que o Derlon comentou, sedado, ventilado, papá, tá, que lá a frequência respiratória tem que ser ajustada. E você vai ajustar o volume corrente e vai ter que fazer um produto do volume corrente pela frequência respiratória. Frequências de 30, 32 são perfeitamente aceitáveis. Tanto é que, se você já começa com 6 por quilo, você não deve começar a ventilar o paciente com 15 de frequência respiratória. Você tem que objetivar um volume minuto de 5 a 6 litros, ou um volume minuto, aí, se quiser fazer conta, né? Você tem várias maneiras de fazer essa conta. Isso é verdade. Por outro lado, existem pacientes que você fez a estratégia protetora, né? Vamos lá, você baixou o volume corrente, você continua ainda com as pressões estouradas, você precisa baixar mais o volume corrente, você chegou ao máximo do aumento da frequência respiratória, aí você vai aceitar a hipercapnia. Essa é a hipercapnia permissiva. E aí tem um determinado valor. Esse doente não tem outra saída. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai olhar o pH, né? Um pH acima de 7,2 é perfeitamente aceitável, mas eu diria que muitas das vezes realmente o paciente fica mal ajustado nessa fase que o Derlon comentou, né? Que ele está curarizado, sedado, ali esses conceitos básicos da ventilação mecânica precisam estar presentes. Porque não adianta, é óbvio, que ter CO2 elevado não é benéfico, né? Não é benéfico, mas eu posso, em algumas situações, aceitar, né? Mas ele interfere nessas coisas todas. Como eu estava falando numa situação, a partir do momento em que o paciente já está saindo do ventilador, se imagina que ele está deflagrando o ventilador, né? E aí, o deflagrar o ventilador tem mais a ver com o esforço do doente. Agora, a acidose metabólica é um dos exemplos. Às vezes o paciente está super taquipneico e ninguém olhou para a acidose metabólica, ou ninguém olhou para a temperatura, entendeu? Então, procurar uma causa, ou ninguém olhou para o condensado, né? Procurar uma causa, mas quanto a isso você tem razão.
Como a questão era não sedar, né, aí, basicamente, na segunda fase, mas na primeira fase você está coberto de razão. A estratégia de hipercapnia permissiva não é objetivo, na verdade, é consequência. Eu aceito desde que eu possa estar com pH. A gente discutiu muito isso, né, lá nessas diretrizes agora em relação ao Ministério, com a MIB, com o Carlos Carvalho lá, que pH seria aceitável, né? Um pH acima de 7,2 parece ser aceitável. Mas se eu não preciso deixar o pH em 7,2, o estudante está chocado. Entendeu o que eu estou te falando? Então, é o ajuste inadequado mesmo. Porque aí, se você usar a mesma frequência que você usava para um volume corrente de 8 ml por quilo, você vai ter mesmo uma hipercapnia iatrogênica, eu diria até. Mas é isso aí, pessoal. Não confundir hipercapnia permissiva com você fazer ajuste inadequado do ventilador. São coisas diferentes. Mas vamos em frente. Valiati, você estava chamando atenção para aquela época em que as solenoides, né, as válvulas eram o grande problema que diferenciava os bons equipamentos dos equipamentos limitados. Mas a gente continua vendo que os grandes equipamentos de ventilação mecânica, eles fazem diferença basicamente naquela fase em que a interação paciente com o ventilador é o aspecto mais importante, né? Você observa também que algumas limitações de software possam também contribuir para essa interação paciente-ventilador não tão boa? Olha, eu vou te responder em tese, né? Eu acompanhei há algum tempo, né, da época lá do Jorge Bonassa e tal. Eu tinha curiosidade de ver no laboratório como é que as pessoas... E tem um pessoal lá na Universidade de São Paulo que pesquisa muito, a Juliana, o Schettino antes, né, que é o tempo de resposta do ventilador, né? Existe uma série de mecanismos aí que vão fazer o ventilador dar resposta. Então, vamos lá. Se eu tenho um disparo, por que o ventilador dispara, né? Dispara porque tem uma determinada... O paciente faz esforço, quer dizer, o diafragma foi lá, o estímulo neural contraiu o diafragma, esse esforço ele é percebido pelo ventilador através da pressão ou da curva de fluxo, só que tem um tempo aí de desenho para ele poder detectar, né? E aí tem a questão também que eles chamavam isso de tempo de resposta. Tem os dois tempos de resposta. E depende também, dependendo do tipo de abertura da válvula. Umas válvulas abrem mais fácil, outras válvulas abrem de uma maneira mais difícil, né? Então, isso é verdade, né? A partir do momento que o paciente começa, você vê determinados equipamentos, que a partir do momento que o paciente começa a interagir com o ventilador, é que você começa a perceber que aquele equipamento é um equipamento que ele é menos hard, né? O paciente tolera ele mais, né? Então, isso é real, né? O grande problema, Ederlon, é que isso você não consegue, né? Esses tempos de resposta, você não consegue, por exemplo, colocar numa determinada situação de licitação do equipamento. Como é que você vai colocar isso? Eles colocam de tanto a tanto, entendeu? Eles colocam de tanto a tanto. Mas alguém lembra aqui, vocês lembram lá do passado, né, do ventilador, que você não conseguia abrir a válvula inspiratória do ventilador quando o paciente conseguia disparar o ventilador porque ele estava fora já do ventilador mecânico, né? Eu sempre digo que tem duas UTIs complicadas. Aquela que ninguém se estuba, que é super silenciosa, provavelmente você está sedando muitos pacientes, né? E naquela em que os pacientes estão se estubando, então você provavelmente não achou o tempo adequado para botar ele espontânea. Mas que há uma diferença, né? E agora, esses meandros dessa diferença que são questões da própria engenharia. E eu acho que provavelmente tem software envolvido. Porque, na verdade, se você for ver as novas... E agora, muitos dos ventiladores já estão trazendo reconhecimento automatizado das assincronias e fazendo a correção, né? Por exemplo, tem dois equipamentos que tentam trabalhar com redução das assincronias, né? O NAVA, basicamente, né, da coisa aí, que basicamente, teoricamente, reduziria completamente as assincronias decorrentes de disparo ineficaz. Mas, por outro lado, tem alguns estudos mostrando que aumenta o duplo disparo também.
Você tem o PAV Plus, né, que pode trabalhar com aquelas questões lá que deixa mais liberdade para o doente trabalhar. Eu acho, na verdade, que os modos, aí entra a questão dos modos assistido controlados e das modalidades. As modalidades em alça fechada ou alça quase fechada, com duplo controle, elas vão ser mais fáceis de ventilar. Então, eu vou dar um exemplo. Você trabalha com pressão controlada, certo? Pressão controlada, o volume de corrente é fixo. O volume de corrente é variável, desculpe. Mas você quer um volume de corrente alvo. Então, você pode trabalhar com pressão controlada com volume de corrente alvo. Ele vai subir e fazer isso automaticamente no ventilador. Embora esses métodos novos, pressão controlada com volume garantido, pressão de suporte com volume garantido, e cada fabricante chama de uma determinada maneira, não existe comprovação na literatura que eles são capazes de reduzir, por exemplo, o tempo de desmame da ventilação mecânica. Eles costumam diminuir em horas, né? Mas é óbvio que o equipamento faz a diferença, eu não tenho muita dúvida disso. O problema é saber onde está essa diferença. Com certeza. Pessoal, fiquem à vontade aí para fazer perguntas. O Valiati, controle de assincronia basicamente é tentativa acerto-erro, né? Eu acho que essa é uma coisa importante de passar para o pessoal, que nem todas as vezes que você vai tentar controlar uma sincronia, você vai ter 100% de êxito, e às vezes só o fato de melhorar a sincronia já foi importante. O problema é esse, né? E outra coisa, Erlon, você vê no trabalho lá, começam a surgir aparelhos agora já com detectores da sincronia e contando as assincronias, na verdade. Isso aí é a geração próxima dos ventiladores. Provavelmente vai ser um software incorporado, né? Porque imaginar que as grandes companhias vão acrescentar um software no equipamento, que vai plugar lá e vai te dizer se vai pagar tantos dólares para ter um contador das sincronias, né? E para ter várias companhias já estão trabalhando nesse sentido. A análise da curva do ventilador, se há por exemplo, se você tem um disparo ineficaz, você vai olhar na curva de fluxo, você tem um pequeno disparo que você não vai enxergar. Mas o software do equipamento ele é capaz de enxergar e disparar. Tá? Se a curva está de uma determinada maneira, ele vai poder, overshoot de entrada, ele vai poder mudar um pouco essa reta e ver o que acontece, né? A ventilação em alça totalmente fechada, né, ela não é uma realidade ainda, apesar que os ventiladores sempre se dá uma liberdade de que o operador tenha um controle sobre a máquina, né? Isso é uma questão de segurança. Mas você vê hoje ventiladores que eu posso citar aí rapidamente que estão os próprios chineses aí da Mindray, eles têm um software agora que reconhece a sincronia. Reconhece a sincronia e controla a sincronia, e parece que teve um Venute essa semana lá no Rio de Janeiro, a colega foi tentar reproduzir as assincronias, deixou o módulo lá ligado, ela não conseguia fazer as assincronias do ventilador. Agora, o quanto isso... Ele corrigia. Ele corrigia, mas tem um lugar para desabilitar lá, entendeu? Você desabilita. Porque é simples, né? Se ele consegue ler a curva, ele consegue detectar. É simples, do ponto de vista lógico, isso é verdade. E aí você tem ventiladores em que você não precisa colocar nada, né? Os próprios ventiladores da Dräger tem os dispositivos lá. Já o ventilador da Maquet, você precisa ter o software específico, ter o Nava. Já no ventilador do PAV aí, você compra o software específico. Medtronic ali, agora, Medtronic, muda o nome toda hora. Muda, eu não sei, nem porque era Covid também não dava, né? Então, muda toda hora. Existem alguns outros ventiladores também que fazem isso, que estão começando a fazer isso. Os próprios ventiladores da Hamilton, as próximas versões, eles vão vir com correção. Por exemplo, eu tenho uma certa experiência aqui. Eu não tenho top de linha. Hoje eu estou trabalhando mais com a Dräger, alguns ventiladores nacionais, mas mais com a Dräger. E o que acontece? A gente tem alguns ventiladores também o sueco lá. Da Maquet? Você tem... Da Maquet? Você tem...
Não, não é Maquet, mas eu vou lembrar aqui. Me Exo. ajuda aí, Rafael. Hã? Me ajuda aí quem está comigo aí, a cabeça falhou aqui. C1, C2, G5, os ventiladores. Não, os Hamilton. Eu já vou lembrar. Onde você trabalha, é Hamilton, a Adaptive Support Ventilation. Você mete o cara na Adaptive Support Ventilation lá e dá, o cara vai entrando no ritmo. Ou você tem, por exemplo, ventilação, pressão controlada com volume segurado. Ele vai subir o volume corrente. Os anestesiologistas não querem outro modo de ventilar os pacientes hoje em sala cirúrgica. E a maioria dos ventiladores tem hoje, tá? Em sala cirúrgica. Ele quer pressão controlada para anestesiar, mas ele quer um volume-alvo. O ventilador vai subindo o volume-alvo progressivamente até aquele volume que ele quer. Se ele passa do volume, ele tem um algoritmo para descer. E assim ele vai. Ô, Valiati, quando a gente começa a falar da alça fechada ou semi-fechada, que o ventilador vai detectar a sincronia e ele vai corrigir, e a gente entende que isso é bastante simples. Em outras palavras, nós estamos assumindo que se nós, intensivistas, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, estivermos atentos às curvas e identificarmos a sincronia, nós vamos conseguir corrigir. Sim. Até porque você tem um Esse parque é o... enorme de equipamentos, né? Então, eu acho que o que vai aparecer, na verdade, pode aparecer, na verdade, equipamentos acoplados para você tentar saber, né, ou no próprio software do equipamento, quantas assincronias tem. Se ele simplesmente contasse as assincronias, já seria suficiente. E do ponto de vista de software, isso não deve ser difícil, obviamente. Não deve ser difícil, né? Ele não corrige mais conta. E aí ele vai chegar no outro dia e falar, olha, o cara dormiu a noite inteira com duplo disparo. Tanto é que tem discussões a respeito da noite, como é que você deixa o paciente à noite para dormir. Por exemplo, tem estudos mostrando que pressão de suporte noturnamente interfere muito na qualidade do sono. Então, não é loucura botar, às vezes, o paciente num modo mais tranquilo à noite, porque tem alterações profundas do sono em determinados períodos, né? Então, mas isso é tendência. A questão do módulo fechado, Derlon, é que o que acontece? Mesmo Hamilton, vamos lá, ou mesmo os outros que estão se desenvolvendo, ou eles são baseados na equação do movimento respiratório, né, no caso da Medtronic, ou eles são baseados no conceito que eles vão trabalhar lá com a curva específica, vão basear a ventilação no CO2 exalado, mas aí tem um problema do PaCO2 do paciente que pode não ser igual ao EtCO2. Então, sempre vai ter um gap. E sempre vai ter uma segurança. Porque como é que você entrega para a máquina? Eu sempre brinco, né? Eu me lembro de um congresso dos brasileiros, me deram essa aula lá em Portugal, para dar essa aula. Quebrei a cabeça. Aí, bacana, né? Agora eu pergunto, você sobe no avião e vai para Portugal só com o piloto? Você não vai, né? Eu não iria só com o piloto. Então, ele tem que ter mecanismos de trava para isso, né? Mas nós estamos longe disso. Eu acho que o que a gente tem que se atentar? Que um médico... uma outra coisa que eu acabei esquecendo. A experiência não faz as pessoas reconhecer a sincronia. Tem um estudo muito interessante mostrando isso. Pega os mais viejos e põe 3 assincronias mais simples. A maioria erra. Você põe fisioterapeuta, pode errar. Aí você treina as pessoas. É mostrando que treinar o olho é suficiente para o indivíduo identificar as assincronias. O grande problema é essa variabilidade, né? De poder ser mais à noite, mais de dia, mas aí é observação, né? E se você poder reduzir, tá bom demais, né? Poder reduzir, tá bom demais. Claro. Mas eu acho que mesmo você correndo um certo risco, eu não estou dizendo de disparo reverso, né? Não estou dizendo de autopip, fazendo empilhamento e provocando, na verdade, barotrauma, né? Agora, a pergunta que eu faço, né? Será que todos esses barotraumas que estão ocorrendo no Covid, né, eles se devem simplesmente tem uma certa explicação lá de fragilidade, ou se está tendo assincronias? Eu estou esperando aparecer, eu, na verdade, procurei e não encontrei, né, estudos que façam nesses pacientes contínuo durante a noite, contínuo para ver o que está acontecendo.
né? Você, claro, você pode escolher lá e deixar 1 hora gravando, mas e daí? Pode ser que aconteça na hora seguinte. É verdade. Valiati, acho que o nosso objetivo hoje... Oi, Ei, fala aí. Eliana, tudo bom? Deixa eu fazer... Ei, Valiati, parabéns. Ô, querida, quanto tempo? Deixa eu tentar abrir, que eu caí na internet, então eu entrei no celular. Deixa eu te fazer uma... Tudo bom? Tudo muito bem, parabéns pela clareza da sua palestra, objetividade, tá? Gostei muito. Eu só queria, assim, realmente o que você falou, o que a gente vê é que talvez essa turma de mais jovens, eu não quero estar errada, ok? Que daqui para frente estão num novo momento de diagnosticar melhor essas assincronias, de sedar menos. Eu aposto nisso. Eu acho que a visão de futuro é a tecnologia, a incorporação nos ventiladores, mas a monitorização se faz necessária, olhar a tela e estar atento para isso. Eu queria perguntar para você, se você, o Ederlon, alguém dos presentes, vivenciaram nesse Covid, eu vivenciei coisas que eu nunca tinha percepção prévia de existência. De alguns pacientes com assincronia em doença grave, isso que você falou é perfeito, muitos pacientes Covid tinham assincronia, estavam muito graves, e a gente tirava sedação, retrocedia, ia, voltava, tentava colocar um pouquinho de clonidina, fazia aquela multimodal, um pouquinho de cada, para diminuir os benzodiazepínicos, né? Nunca pensei em usar diazepam pela sonda no momento que acabaram os sedativos, nós tivemos várias nuances nisso. Mas, Valiati, teve uma observação que eu fiz, e que em algum momento, sutilmente, o Marcelo Amato tocou no assunto, mas eu não tive condição de discutir isso com ele, sobre pacientes com assincronia, aqueles pacientes mais graves, e que ficavam dependentes muito tempo de ventilação, e principalmente com alguma encefalopatia associada pelo Covid, e que, na tentativa de você diminuir a FO2, eles faziam muita assincronia. E quando você aumentava a fração inspirada de oxigênio, eles ficavam completamente resolvida a sincronia. Eu desconhecia esse fenômeno, eu estou sendo sincera, eu não conhecia esse fenômeno na beira-leito antes, mas foi mais de um paciente que eu observei. E eu não sei se é por mecanismo fisiológico de quimiorreceptores, eu não sei, a interação do oxigênio aumentava a FO2, e teve um doente até recente que o limiar dele era 60%. Abaixo de 60% ele começava a fazer sincronia, na hora que a gente aumentava a FO2 sem manipular outros parâmetros, resolvia a sincronia do paciente sem sedação. Eu queria saber se algum dos presentes vivenciaram esse fato, eu achei muito intrigante, que eu não sabia disso, nunca tinha observado esse acontecimento. Você sabe alguma coisa disso? Vou ficar te devendo. Porque, assim, eu acho que tudo isso que a gente está aprendendo, né? Porque, vamos lá, nós ficamos discutindo lá quanto que é a saturação do paciente, 90, 91, 92. Então, é o tentativa e erro, né? Se esse fenômeno se observa, por que isso, né? Será que esse paciente vem fazendo hipóxia silenciosa e a gente está sendo muito tolerante com isso? Porque uma coisa é sabido, né? Que o COVID é uma doença diferente das outras, né? Outra não é uma SARA, tem alteração de neuroreceptor, aquela coisa toda. Já vem desde a tal da hipóxia feliz, né? Se é possível, alguém tem hipóxia feliz, né? Então, eu acho que isso realmente, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, e também não fiquei tanto assim beira de leito, né? Eliana, só para esclarecer, você percebia que a sincronia aumentava com o aumento da FiO2 ou com a redução dela? Não, ele estava sincrônico, aí ajustava. O que eu mais vi nessa pandemia é duplo disparo, né? E aquele, como que chama? Autodisparo, aquele CAF. Eu nunca vi tanto CAF furar e trocar tubo. Eu não sei se vocês tiveram essa realidade lá. Antes a gente não vivencia isso. E aí depois eu fui até ver e ler, me parece que até a prona, né, de tanto pronar os pacientes, poderia estar facilitando isso. Mas, Ederlon,
Não, eles estavam assincrônicos, e aí é aquela questão de você manipular os parâmetros, E não querer aumentar... Mas saturando quanto? Saturando quanto? O Quanta FO2, saturação? o paciente melhorava. Mas quanta saturação? A saturação... Teve um paciente que tinha que chegar a 80. Outro não, que eu vi... a oximetria de pulso dele. Sim, a meta mínima de 90. Não, mas aí eu acho que sim, tudo bem. Mas será que isso 90. acontece? Não, eu sei, mas então você saía da meta mínima até 94 e com 94 subia. Isso. Entendi. Aí então, provavelmente era hipóxia, né? Pois é, mas estava na meta. Mas olha só, mas estranho, porque às vezes chegava em 92, 93, continuava assincrônico. Você levava para 80% de FO2, sumia, Valiate, mas ficava como se tivesse usado bloqueador neuromuscular. Eu tenho a rotina minha, que foi o seu residente lá, o Felipe, teve essa observação também, falou, doutora Eliana, olha só, está acontecendo isso. E uma vez o Marcelo tocou nesse assunto numa palestra, mas eu não tive oportunidade de comentar e discutir. Se você tiver, eu gostaria até que vocês... Não tenho, vou ficar te devendo essa. Foi uma observação. Mas isso é muito curioso, porque se você tiver hipóxia, de fato, faz sentido a ideia de que o aumento da FiO2 possa corrigir a assincronia. Mas numa situação em que você não tenha a hipóxia, é muito curioso. 92, 93 de saturação está ótimo para o doente. Né? Claro. Obrigada. Agora, veja, tem uma coisa, viu, Eliana, o Ederlon, esse negócio de 90, qual que é o erro? Eu até conversei isso muito com o Carlos. Qual que é o erro do oxímetro de pulso? Depende do oxímetro de pulso que tu tens. Isso aí. Nessa faixa, você pode ter um erro de mais ou menos 2%, entendeu? Então, eu realmente, 90, aumentou a FA2 um pouco, foi para 92, sumiu, é hipóxia. Né? Você está deixando... Você tá utilizando permissivo até 88, 90, ou está deixando dentro de, em média, 92, 94? Derlon. Eu tenho muito... Isso muda muito dependendo do momento. Eu acho que na fase aguda eu tenho buscado manter alguma coisa ao redor de 94, mas saiu da fase aguda... Eu fico muito satisfeito com o paciente saturando 88, 90, e aí a preocupação passa a ser não utilizar oxigênio demais. É claro, se eu estiver saturando 94, 95 com uma FI de 30%, legal, mas se para ele saturar 94 eu precisar dar uma FI de 70%, eu vou me satisfazer com 88%, dando uma FI menor. Né? Eu acho que a gente não pode esquecer dos efeitos deletérios do excesso de oxigênio, que é uma coisa que às vezes é esquecida. Né? Com certeza. Mas eu acho que tem uma outra coisa importante aí, que a gente, voltando lá, você sabe que diretrizes, normas, recomendações sempre vem cacete em cima, né? Obviamente, é normal. Então, quando a gente foi discutir a questão lá no Ministério da Saúde de saturação de 90, mas tem lá 92, 94. Né? Então, isso é uma coisa discutível. Agora, nós não temos... existem estudos lá atrás que mostram que a hipocapnia permissiva, que a hipóxia permissiva em SARA teve associado a desfechos cognitivos um pouco desfavoráveis. Então, eu acho que a gente não tem, assim... eu acho que tem um negócio que o Coterba até colocou lá, eu acho que tem que ter doentes e doentes. Veja, se eu tenho um doente meu, com um paciente idoso, um paciente, né, que o Covid dá tudo, né? Um paciente idoso, um paciente que tem alguma disfunção neurológica e tal, ele talvez precise de mais oxigênio. Nós não vamos saber nunca isso. Né? Então, essa foi a grande preocupação de um método seguro. Porque mais de 90 a 94, eu acho que por aí tá bom. Agora, eu desconheço realmente isso. Interessante. E não esquecer também que a hipóxia está relacionada ao aumento da inflamação. Né? Isso é uma coisa também que a gente tem que estar ligado. Né?
de não ser tão permissivo nesse sentido. Aqui tem uma pergunta, a sincronia mais a sincronia ocorre mais em volume ou a pressão? É variável, né? É variável. Eu acho que acontece tanto em volume como pressão. As assincronias decorrentes de pressão, de volume, principalmente quando o paciente começa a acordar. Realmente aí aparece mais assincronias no volume do que na pressão, principalmente fluxo insuficiente e tal. Mas só lembrar que existem ventiladores hoje que compensam isso, né? Mas, como eu mostrei aquele gráfico, se você olhar o gráfico, lembra, tinha volume do NAVA lá antigo, tinha volume, pressão, suporte, tinha ventilação controlada do volume, ventilação, pressão controlada e ventilação, pressão e suporte. Pressão de suporte que teve mais assincronia do que os outros modos, entendeu? Então, pressão de suporte não é garantia. Eu tenho visto, né, os físicos que estão aqui também podem comentar, às vezes uma indicação de pressão de ventilação não invasiva com pressão suporte, que é uma indicação baseada no exame tomográfico do paciente, ou seja, o cara faz uma tomografia, tem uma pneumonia na base direita, ele está bem lá com a máscara de alto fluxo ou com catéter de alto fluxo, e ele se assusta com aquela imagem lá da telectasia da base. E aí ele acha que a pressão suporte, que o nível de 2 níveis de pressão vai ser bom. O que a gente tem visto com esses doentes, principalmente doentes jovens, é que se eles estão bem com oxigênio, seja alto fluxo ou oxigênio suplementar, não há indicação de ventilação não invasiva. Não há indicação de pressurizar o sistema, porque você vai fazer volumes correntes muito altos. E eu vi volumes correntes em CPAP de 1.000, 1.200 e falar suspende a não invasiva. Então, há o efeito deletério também da ventilação não invasiva dos modos espontâneos, né? Porque, teoricamente, em hipóxia, a ventilação, o mais adequado seria CPAP, né? Então, se o paciente tem uma força muscular bacana, CPAP é um bom método para checar quanto que ele vai gerar de volume corrente, né? Então, a gente tem muitas dúvidas disso tudo, né? Quando é que entra o alto fluxo? Quando é que entra a ventilação não invasiva? Tem cara que fica bem com realmente, outros não ficam. Então, eu acho que não há uma... Valiati, eu tenho a impressão de que a questão importante da pressão de suporte é que o pessoal fica muito com a impressão de que a única coisa que tu tem que regular quando coloca o paciente de pressão de suporte é a pressão. Esquece lá o percentual de corte, o rise time, que podem ser individualizados para cada paciente. E também tenho a impressão que quando você está começando a se preocupar com a sincronia e a corrigi-la, talvez seja mais fácil corrigir em pressão controlada do que em volume controlado. Sim, com certeza. À medida que o paciente acorda e à medida que ele começa a ter esforço, obviamente, as modalidades de fluxo livre, elas, em tese, são superiores, porque não vai ocorrer, pelo menos, o fluxo insuficiente, né? O fluxo se torna livre. Você já tira uma, né? Você já tira uma causa. Já tira uma delas, com certeza. Né? Mas é aquele negócio, né? É que, assim, às vezes as pessoas, tirando do Covid, né? Estava lá com ventilação controlada. Eu sou um volumétrico e gosto muito de volume na maioria das doenças graves. Só que a hora que o paciente acorda, isso é claro, né? Por exemplo, uma asma, a hora que ele melhora tudo, né? A hora que ele vai para a ventilação assistida, às vezes ele fica muito melhor para o seu suporte. Então, não é só uma coisa ou só outra. Tem um momento que é uma coisa e um momento que é outra. Né? E não precisa fazer a transição também. Né? Se o paciente está lá 6 dias de ventilação mecânica, se tirou a sedação, ele acordou, você faz um teste de respiração espontânea, ele passou, tem que sacar o tubo, ele não precisa ficar. Né? Então, isso é outra coisa. É claro que houve uma dificuldade, e aí que tem essa questão das pessoas ficarem um pouquinho mais preocupadas com a extubação, né? Principalmente em questões por causa de contaminação, uma série de coisas, mas não mudou nada. Eu acho que essa questão de indicar o ventilador, de tirar eu acho que o erro, assim, se eu puder erro, do tipo assim, coloca no ventilador e esquece o doente, e aí a mão esqueceu. Por exemplo, aqui, os pacientes que chegam para mim agora,
eu tenho invariavelmente, chegam com midazolam, invariavelmente o midazolam sai, ou entra o propofol, ou entra, na verdade, a clonidina. E quando a clonidina é impressionante, quando entra a clonidina, as coisas melhoram, né? Ele deve fazer um pouco de delírio também, mas eu tiro rapidamente, né? Ô, Valiati, e aquele cara que vai para essa tua UTI agora, traqueostomizado, mais de 30 dias de evolução, pulmão duro, sem músculo, e aí esse cara, o pessoal começa a ter uma observação de que quando tira ele de controlado para suporte, o padrão fica muito ruim, e às vezes o pessoal não experimenta ver como é que fica o padrão dele em espontânea. Sim. Se você tira ele do ventilador, fica mais fácil para ele respirar do que no ventilador. Você observa isso com frequência? Sim, sim. Inclusive, essa semana, teve um paciente que saiu, o paciente também evoluiu bem, mas ele estava com... olha, a gente não quer deixar ele sem nada à noite, ele ficou em espontânea, né, normal, e a gente não queria deixar ele com um tubo T normal, a gente quer deixar... Aí eu falei, mas por quê, né? Eu falei, faz o seguinte, você quer deixar com nível de pressão, deixa ele em CPAP, então, deixa com 5 de CPAP. E o paciente ficou mais confortável com CPAP de 5 do que com 2 níveis de pressão. Entendeu? E é interessante. Eu tenho feito, em alguns desses pacientes, a minha grande curiosidade agora é o ultrassom, aí fazer ultrassom de diafragma. É impressionante. Esse conceito eu também não sei explicar, né? Que o cara tem uma mínima movimentação do diafragma e fica bem. Então, eu não sei se todos esses índices aí de diafragma, tudo isso vale para esses pacientes também, né? E outra coisa, Derlon, interessante, eu recebi alguns doentes aqui que a tomografia era horrorosa. Um paciente tomografia horrorosa, mas a fração inspirada foi baixada rápida, ele tinha critério de extubação, eu estubei. E aí peguei e falei, eu quero ver a tomografia desse cara agora, porque ele tinha tomografia fazia 20 dias. Quando chegou a tomografia, o médico residente me falou, doutor, nós vamos ter que entubar o cara de novo. Eu falei, por quê? Falhou? Não, não falhou. O cara tinha uma tomografia com 60%, 70% e estava ventilando sozinho, tranquilo. Não precisou nem de VNI pós-extubação. Então, é uma doença. Outra coisa, e o pessoal está vendo agora, né? A análise das tomografias para você fazer diagnóstico de fibrose tem que esperar um tempasso. Aquele paciente que você viu ali no pranchamento, ele ficou com fração inspirada alta de 70%, 80% uns 15 dias. Eu digo, esse paciente não vai sair. E aí ele foi melhorando, baixando FE2, baixando, e aí até que o paciente foi para casa. Agora, o que acontece? O que vai acontecer agora, né? Agora é o que eu digo, que é a outra pandemia, né? Porque esses pacientes, com certeza, vão precisar de recuperação, vão precisar de fisioterapia, e aí o que está acontecendo agora, a gente está recebendo doentes de volta, porque o município não conseguiu se estruturar, né, para ter um serviço de reabilitação, estão pagando incêndio do Covid ainda. Esse indivíduo volta depois com pneumonia secundária e com tudo aquilo, né? Que vai ser a outra pandemia, que é a pandemia dessas recuperações aí, né? Valiati, muito obrigado, acho que foi muito bom o bate-papo, a apresentação excelente, eu acho que fica aqui para todos a lição de que nós precisamos nos preocupar em ajustar o paciente ao ventilador, na fase que ele começa já a acordar, ou a gente tentar acordá-lo, e que essa é uma fase onde tentativas de acerto e erro são importantes. Fundamental a atenção em relação à interpretação das curvas. Ajustar o aparelho ao doente, né? Ajustar o aparelho ao doente. Isso aí, ajustar o aparelho ao doente. Obrigado, Eder. Ajustar o aparelho ao doente. As curvas estão ali, muito bonitas, para que a gente possa olhar para elas, interpretá-las e poder tomar as decisões adequadas. Não esquecer que o objetivo final é você mandar esse doente para casa. Eu digo que
existe uma fase do curso de evolução da doença que a gente tem que colocar a faca entre os dentes e seguir em frente, porque se a gente não assumir aquele momento em que o paciente vai ter um padrão ventilatório que não é o mais bonito que a gente poderia ver, mas é o melhor que ele pode ter naquele momento, a gente não vai conseguir dar alta para ele. Sempre com a preocupação de que a gente aceita um padrão ventilatório, uma estratégia que não seja lesiva para ele, não seja lesiva para o pulmão dele, e lembrando que, inclusive, como o Valiati bem destacou, na ventilação não invasiva se faz volumes correntes altos, isso lesa o pulmão também. Enfim, nós temos que estar atentos a esse paciente durante todo o curso da evolução da sua doença, até a alta, e a nossa atenção é crucial no sentido de garantir melhores desfechos. E, pessoal, se tem duas coisas no doente grave onde a individualização é indispensável, e essas duas coisas estão sendo utilizadas de maneira exuberante nessa pandemia, ventilação e sedação. São duas coisas que não têm padrão para ser repetido, é individualizar os pacientes. Valiati, fique à vontade para as suas últimas considerações e muito obrigado aí pela sua excelente participação. Obrigado, Ederlon. Eu procurei fazer alguma coisa palatável, né? Esse tema é a mesma coisa que distúrbio eletrolítico, né? As pessoas não gostam de ler, né? Mas a gente precisa, se você consegue, um recado aos mais jovens aí aqui, olhar e ver e treinar. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. E aí ajustar a conversa muito importante, aí o meu grande respeito pela enfermagem, pela fisioterapia, mas os fisioterapeutas que estão muito junto com a gente, né? São um pessoal muito dedicado, né? E trocar ideia, né? De repente, olha, esse paciente não está na hora de sair do ventilador, doutor? Isso passa. A presença da visita multi, que é atropelada, claro que, como eu não estou tratando de dentes infectados mais, a minha visita multi continua normal, mas tudo isso é importante, né? E é a somatória, cada um, não é cada um, todo mundo está no mesmo quadrado, né? Mas o que eu me recuso a continuar aceitando é que o médico só delegue. É lógico que o médico pode delegar, tem coisas que é do médico e do fisioterapeuta, mas a responsabilidade está ali, né? Eu vou te dar até a questão simples, assim, de uma decanulação de um paciente, né? Há um tempo atrás, um colega ficou nervoso porque a fisioterapeuta não quis decanular. Ela foi ler, não estava na UTI o paciente estava no quarto. Ela foi ler lá a norma dela, é para não ela decanular. Por que ela não pode decanular? Porque ela não pode entubar, teoricamente. Então, ela está correta, né? Então, eu acho que essa aproximação, né? A pandemia teve uma coisa boa que ela trouxe, se é possível dizer isso, foi essa aproximação da equipe multi. As pessoas se apoiarem umas nas outras, né? Chorarem quando perdem, chorarem quando dão alta para as pessoas, né? Eu hoje mesmo dei alta para o paciente. Eu não pus o vídeo aí porque eu não tinha autorização da família, onde pela primeira vez, né, ele é um piloto de avião. Esse caso foi interessante ter um piloto e o patrão dele tinha grana, tinha dinheiro para indicar uma dessas drogas aí que tem discussões com infecção, tudo. E eu disse, não, nós não vamos fazer isso. Mas como, doutor? Não, ele tinha pago 30 mil reais na droga. E foi o momento mais acertado, né? E hoje eu dei alta para ele. É a primeira vez que ele viu a filha num vídeo, né? As duas crianças. Então, isso não há o que pague, né? Aquele senhor depois pranchado, escrevendo, né? Então, essas coisas, eu acho que a gente tem que nos carregar de força desses pacientes que nós tiramos dessa situação, né? E para a gente poder aguentar esse batidão aí, porque é a única maneira de aguentar, né? E acho que uns se apoiando nos outros, né? Eu já vi gente muito experiente desabar, eu já vi muita gente pouco experiente conseguir aguentar isso, mas todos nós somos humanos e é importante. E a família percebe, né? Quando você está ali na luta e lutando e fazendo melhor. As UTIs não serão as mesmas. A ventilação mecânica ela tem que estar extramuros, né? Eu sei que você sempre falou, né, da UTI sem
da UTI sem portas, né? Eu lembro de que você falava isso. A minha grande preocupação da UTI sem portas era que as pessoas saíram muito dentro das UTIs e aí a UTI ficava sem ninguém dentro, né? Mas eu acho que o fato da UTI sem porta, ela é verdadeira. Nós temos que disseminar o conhecimento, nós temos que levar para o médico, eu sei que o pessoal está com vocês aí da Abramed, né? Levar isso para os médicos que estão na emergência. Os meus cirurgiões hoje, obviamente, não vão me chamar mais para ajustar um ventilador. Claro que o preço foi grande, né? Tudo isso vai ter um crescimento, né? Nós nunca mais seremos os mesmos, né? E espero que isso vá longe para a gente poder... Um grande prazer de ver Coterba, de ver outras pessoas aqui que estão aqui, minha amiga Eliana,